vai ficar salva, tá bom? Pessoal, então, vamos lá. Para abrir a live, eu trouxe uma frase do próprio Jerônimo Mendonça, que está no livro Escalada de Luz. Olha só a mensagem que eu trouxe para a gente começar, então. Amigo, meu nome é Caridade. Trago-te um recado de Deus que tem urgência de ser executado. Não te entregues ao sono esta noite sem antes praticar uma boa ação, pois o amanhã pertence a Deus. Então olha só, não te entregues ao sono esta noite sem antes praticar uma boa ação, pois o amanhã pertence a Deus. Olha que incentivo, né? Para quem não conhece, o livro se chama Escalada de Luz, do Jerônimo. Acho que vocês conseguem achar pela internet para adquirir, site de livraria, de editora. Eu acho que vocês conseguem facilmente. Então é um livro bem legal, traz as mensagens que ele mesmo ditava, né, para ser escritas e publicadas também nos livros. E aí nós vamos então comentar, né, sobre essa passagem de Jerônimo Mendonça entre nós. Pessoal, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939, na cidade de Ituiutaba, que é aqui perto de mim, aqui em Uberlândia, 140 quilômetros aproximadamente. É aqui nosso vizinho, né? Praticamente, Ituiutaba. Aqui no Triângulo Mineiro, né? A cidade vizinha nossa aqui. E desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Portanto, hoje seria então aniversário de desencarnação dele, né? A gente estaria lembrando então 31 anos de desencarnação de Jerônimo Mendonça. E olhando para trás assim o tempo, né? 31 anos, eu era um bebezinho nessa época. Então, apesar de estar um pouquinho distante no tempo para mim, eu confesso para vocês que durante a pesquisa, durante as leituras, durante o processo que eu vivi aqui para estudar a live, eu me surpreendi bastante com a história dele. Eu conhecia muito superficialmente, então é um exemplo que realmente marca a nossa caminhada aí na seara do Cristo. Então Jerônimo Mendonça viveu 50 anos exatos, né? Ele nasce em 39 e desencarna em 89, 50 anos de uma vida muito produtiva, né? Apesar de todos os problemas, de todas as situações que ele vivenciou e que nós vamos comentar aqui na live, ele deixa para nós um grande exemplo, um exemplo muito forte do quanto a doutrina espírita ela realmente é o consolador vindo do Cristo. É o consolador que nos mostra, né, nos aponta caminhos, nos aproxima de Jesus e também da espiritualidade amiga que nos acompanha. Então eu fui percebendo muito isso ao longo aqui do estudo sobre a história dele, sobre os feitos que ele realizou, e a gente vê que realmente faz todo sentido a gente aprender, a gente aprender com os exemplos que tem próximos de nós, né? Então é isso que nós vamos conversar basicamente na live de hoje. A Eli Flor está colocando para nós aqui, nossa amiga, um grande exemplo, realmente um gigante de fé. Realmente, né, um gigante de fé, o gigante que estava deitado e hoje está de pé aí na espiritualidade, a gente tem certeza, né? Pessoal que está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos lá, pessoal, eu vou conversar um pouquinho, contar para vocês um pouquinho da biografia dele, da história, e aí a gente vai então permeando com as histórias e também, claro, com a importância que a doutrina espírita então teve na caminhada que Jerônimo Mendonça teve entre nós, né? Giovana, a Sofia está pedindo um alô, um abraço, um beijo para vocês, obrigado por estar acompanhando aí, tá bom? Fique até o final. Então eu vou abordar aqui nesse primeiro momento um pouquinho da biografia e a gente vai então entrando com as histórias. Pessoal, Jerônimo viveu 50 anos, mas assim, de muitas histórias muito interessantes, não só pessoal dele, né? Com tudo que ele passou, com tudo que ele viveu, mas também histórias que chegaram até ele, né? E que ele pôde, com o seu exemplo, com a sua resignação, pôde contribuir, pôde modificar muitas histórias para o bem, né?
E é isso que nós vamos percebendo aqui ao longo do estudo de hoje. Então vamos lá, eu vou trazer algumas informações biográficas para vocês. Ele foi o 9º filho, né, de um total de 11 filhos, do seu Altino Mendonça e da dona Antônia Olímpia. Então, para vocês imaginarem, né, aquele contexto ali, final da década de 30, cidade de Ituiutaba, interior de Minas, né, aqui no Triângulo Mineiro, uma família muito humilde, né, muito mesmo, passaram muitas dificuldades e claro, Jerônimo também foi uma criança saudável, né, uma criança que brincava com as brincadeiras da época, né, e todo aquilo que a gente conhece aí do interior, principalmente interior de Minas, né, as brincadeiras infantis. Então ele foi muito participativo nesse sentido. Ele também teve a função, ele exerceu a função de engraxate desde muito novinho, justamente para poder ajudar em casa, né, eles passavam muitas dificuldades, família numerosa, então ele também exerceu essa função. E por volta ali, pessoal, dos 13 para 14 anos, começaram então, ele começou a sentir algumas dores, né, as primeiras dores, mas nada que pela própria época não se achava, né, qual era o motivo da dor, se tratava paliativamente, né, com paliativos ali, remédio, às vezes com muito custo conseguia uma consulta com o médico. Então foi uma coisa bem assim, estava no comecinho também, né? Ele sentia algumas dores e não se sabia exatamente o que era. E aí a vida foi seguindo, de 13 para 14 anos ele passa a frequentar a igreja evangélica, ele passa a frequentar uma igreja presbiteriana. E ele fala depois, né, já de adulto, depois de muito tempo, o quanto foi importante esse momento para ele. Porque foi naquele momento ali que ele sentiu Jesus mais próximo dele, né? E também um momento onde ele pôde participar dos louvores, ele gostava muito, ele cantava também, né? Então foi um lugar ali que ele também pôde exercer o seu canto, né? Então a igreja possibilitou isso para ele. Aí, pessoal, chegando em um determinado momento, né, algumas questões que ele pensava, ele era muito questionador, muito, né, interessado, refletia bastante. Chegou num momento que algumas coisas não eram respondidas, e aí ele meio que ficou assim, né? Algumas coisas não estavam sendo respondidas. Enfim, ele recebe um presente, né? Eu esqueci o nome do senhor que presenteou ele, eu anotei em algum lugar aqui, pessoal, e eu me perdi. Mas enfim, o importante é que ele recebe um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo de um dirigente da única casa espírita existente na cidade naquele momento. E aí ele então se interessa, né? Ele lê o Evangelho e ele se interessa por aquele texto e ele começa a participar então das palestras na casa espírita. Ele começa a ir, a frequentar, né? E em um determinado dia, em um determinado momento, em uma dessas palestras, mas antes disso, antes de eu entrar nesse ponto, eu queria comentar com vocês que o Jerônimo, ele era um jovem alto, ele tinha por volta de 1,83 m, quase a minha altura. Ele era alto e ele se chamava, né, ele brincava com ele mesmo, ele se chamava de Tarzan. Ele até batia no peito assim, de frente ao espelho, brincava, né, que ele era o Tarzan e tudo mais. Ele tinha essa... Como ele era muito bem-humorado, muito brincalhão, ele brincava com ele mesmo, né? Se chamava de Tarzan. E um dia, na casa espírita, durante uma palestra pública, o orador que estava dando a palestra, né? O orador, em um determinado momento, ele começa... mediunizado, né? Ele sente uma influência ali e ele fala, pelos relatos até muda-se a voz, né? Então o orador mediunizado, né, que a gente fala, disse o seguinte: vim dar um recado ao Tarzan que está na plateia. Olha só, pessoal, imagine vocês,
A gente está na casa espírita e aí o orador espírita, no meio da palestra, fala sobre isso, né? Vim dar um recado para o Tarzan que está na plateia. Ele sabia que era com ele. E aí então ele, né, presta bastante atenção no que vai ser dito para ele. E aí, pessoal, o orador, então, mediunizado, refere-se o seguinte: Tarzan, prepare-se para a selva do sofrimento que virá. Então ele recebe esse recado aí através da mediunidade, através, né, de um meio assim que a gente realmente eu fiquei me colocando no lugar dele, sabe? Como é que eu reagiria? Eu já passei por algumas situações, não igual essa, claro, mas assim, em algumas situações que a gente fica até meio assim, né? Nossa, a gente fica meio chocado, né? Meio passado. Então imagine você, Jerônimo, então, recebe esse recado. Tarzan, prepare-se para a selva de sofrimento que virá. E aí, pessoal, passado algum tempo, né? Ele continua frequentando a casa espírita. E aí, então, ele ali ainda por volta dos 14 para 15 anos já, né? Ele tinha passado 2 anos na igreja presbiteriana, com 15 ele já estava na casa espírita. E aí, pessoal, acontece um fato, o seguinte: ele ganha de presente um terno branco e um sapato polido, que eram os trajes que os jovens utilizavam naquela época. E que não era barato, né? A gente sabe que tinha-se muita dificuldade, principalmente para quem era mais pobre, de ter essas roupas que eram da época, né? Da moda e tudo mais. Ele ganha de presente de um alfaiate da cidade, né? Vendo ali a situação dele, né? E tudo mais. Esse alfaiate presenteia ele com um terno branco e com o sapato polido, que era da época, né? Que era como os jovens se portavam na época. Quem tem avô, pai ou então tio aí que era jovem nessa época pode confirmar isso, né? Realmente era a moda do momento. E aí ele ganha esse terno, ele fica muito feliz porque, né, como que ele ia conseguir comprar aquele terno, né? Ele tinha noção de que era algo difícil de se conquistar naquela época. Ele leva esse terno para casa, mostra para a mãe, mostra para o pai, para os irmãos, todo feliz, né, que ganhou aquele terno, que finalmente ele ia poder então andar e ter aquela mesma vestimenta dos outros jovens. E aí ele guarda por um tempo, aguardando a oportunidade então de utilizar esse terno. E aí chega então um grande momento para ele então estrear esse terno branco. Ele foi assistir no cinema. Alguém comentou aí mais cedo que ele gostava de cinema, né? Alguém comentou aqui em cima. Acho que foi o João. Foi. Isso mesmo, a Aulista Espírita comentou aí com a gente. Ele foi ao cinema assistir a estreia de E o Vento Levou. Olha só, pessoal. Então, e aí chegou o grande momento. Então ele ia utilizar o terno branco, o sapato. Então ele se prepara muito para esse momento. Chegando lá, pessoal, cinema lotado, estreia. Imagine, cidade de interior, o filme chegando, todo mundo querendo ver, aquele alvoroço, né, para todo mundo assistir. Mas Jerônimo não consegue um lugar para sentar, ele fica em pé durante todo o filme. E para quem não sabe, E o Vento Levou é um dos maiores filmes, né? São quase 4 horas de filme. Então, realmente, ele ficou em pé durante todo esse tempo, porque não tinha como sentar ali, estava muito cheio. E aí, pessoal, no final, na hora que acaba o filme, ele relata isso muito tempo depois. Ele disse que estava sentindo a sensação de que ele estava petrificado no chão, de tantas dores que ele estava sentindo. Ele ficou imobilizado. As pernas, os joelhos e os tornozelos incharam bastante. Então ele ficou petrificado literalmente ali no chão, ele não conseguia se movimentar. Então levaram ele para casa carregado, né? Chegando em casa, a mãe, né, recebeu ele ali para ajudar, para ver o que poderia fazer.
E aí, pessoal, os joelhos dele estavam tão inchados que a mãe dele precisou cortar o terno para poder tirar a calça, porque a calça não saía devido ao inchaço que estava as pernas e os joelhos. E aí, um tempo depois, como ele tinha um bom humor, né, pessoal? Ele contava as histórias assim e ele ria, ele via por um lado assim diferente, né? Às vezes a gente olharia por um lado triste, negativo, ele já buscava um outro olhar sobre as histórias, né? E aí ele contou isso depois de muito tempo, que ele estava sentindo tanta dor que ele não sabia se a dor era pelas dores que ele estava sentindo nas pernas e nos joelhos, ou então a dor de ver a mãe cortando o terno dele, que ele sabia que demoraria muito tempo para ele conseguir um outro terno. Então ele ficou ali naquela dúvida. Ele brinca muito com isso depois de um tempo. E também, né, com relação ao filme, ele brincou também, isso está registrado no livro que foi feito sobre a vida dele, né? Ele disse o seguinte, né, que foi assistir E o Vento Levou, e ele disse: e o vento levou a minha saúde e os meus sonhos. Então olha só, né, como que ele olhava toda essa situação dele. E aí, pessoal, daí em diante, né, a doença dele foi se agravando muito. O que ele tinha? Ele teve uma artrite reumatoide severa, muito forte. Hoje em dia a gente até ouve falar sobre artrite reumatoide, mas a gente ouve falar de casos assim que não são tão graves, né? Ou então hoje existe mais tratamento, enfim, né? Tem toda uma... Mas naquela época, né, se tratava de algo ainda novo. O pessoal do Jerônimo Mendonça tá aí também acompanhando a gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui contando a história dele, sejam muito bem-vindos para acompanhar com a gente. E aí, pessoal, ele tinha então a artrite reumatoide. Então ela foi então se agravando muito ao longo do tempo, e ele muito novo ainda. Então imagine vocês, ele por volta dos 15 para 16 anos, né, já passando por todo esse problema. Aos poucos a saúde dele foi se debilitando, né? Ele passou a usar as muletas, depois de um tempo a cadeira de roda, e chegou um tempo que nem a cadeira de roda estava conseguindo mais. Ele estava com um atrofiamento dos braços, das pernas. Então ele foi realmente perdendo os movimentos e passando por toda essa situação até então que ele chega a ser acamado, que aí nós vamos então ver aquela imagem dele na cama por muitos e muitos anos, né? Quase 30 anos. Então ele foi também afetado, né? Assim, vamos falar sobre todas as questões físicas que acometeram ele, né? Além da artrite reumatoide, ela foi se agravando de uma forma tão intensa que chegou também a afetar a visão dele. Ele perdeu uma visão e depois de um tempo ele perdeu a outra. Então ali por volta de 1970 ele já não enxergava, né? E mesmo assim ele continuou firme na sua atividade, nas suas tarefas, né, doutrinárias e na sua tarefa de divulgação da doutrina espírita. E outro ponto também da saúde dele, ele, com isso, né, com esse agravamento da artrite reumatoide, foi desencadeando outros agravantes. Ele tinha um problema cardíaco muito sério. Os médicos, né, até desenganaram ele várias vezes, né, e ele sempre firme ali, sempre continuando e superando a expectativa dos médicos, né. Ele tinha também um problema circulatório muito grave, que o rosto dele queimava, né, formigava, queimava muito, né, e era 24 horas por dia. Ele sentia uma sensação de queimor no rosto muito grande. Então por isso que existia então ventiladores próximos a ele o tempo todo. Pela biografia a gente vê que eram 2 ventiladores, um ficava durante o dia e o outro ficava durante a noite, porque realmente era muito incômodo para ele toda essa situação.
E aí, pessoal, ele foi então passando por todo esse processo degenerativo aí, né, da doença, e se apoiando muito na fé, né, na abnegação. Então, ele já, como conhecedor da doutrina, estava dentro de uma casa espírita estudando, né, dentro da seara espírita, e isso foi muito importante, né, isso deu um subsídio para ele, principalmente nesse começo aí, ele ainda é muito jovem. E aí ele acamado, ele viajava, né, com o intuito de divulgar a doutrina aí por vários estados do Brasil. Ele viajava dentro de uma Kombi, que era dirigida pelo irmão um dos irmãos, né, e alguns amigos que acompanhavam ele durante toda a viagem e todo o trabalho, né, de chegar nas cidades, de se dirigir às casas espíritas, enfim, né, onde ele era requisitado. Outra coisa que eu comentei aqui, né, logo no comecinho, que ele era muito conhecido pelo bom humor dele, né, e pela resignação que ele tinha para lidar com todos aqueles problemas que ele passava, né. Alguém comentou aí sobre Araraquara, né, ele viajava muito pelo interior de São Paulo. Foi um dos lugares que é próximo da gente aqui, né, Triângulo Mineiro. Então São Paulo realmente ele viajou bastante e conheceu muitas cidades aí, pessoal de Araraquara e toda a região. Então ele desempenhou essa função aí com a ajuda de amigos, dos irmãos, dos pais também, né, principalmente da mãe, então que estiveram com ele e realmente o apoiaram nessa jornada. Pessoal, tem um caso interessante que eu descobri aqui durante o estudo. Tem um vídeo da Sandra Ventura no YouTube. Eu vou até postar para vocês após a live. Eu vou deixar o link nos stories para vocês acompanharem. Vou mandar para vocês assistam. É um programa, né, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, da FEB, onde a Sandra Ventura conta sobre a história dele. Algumas coisas que eu estou dividindo com vocês aqui, eu escutei ela contando no vídeo, mas no vídeo ela conta muito mais informações. Ela comenta nesse vídeo que, em certa vez, ele fez uma visita a um médium que trabalhava com o Dr. Fritz, lá na cidade de Congonhas do Campo, aqui em Minas ainda. E aí ele chega, então, para se consultar para conversar com o médium e também com o Dr. Fritz, e eles tentam entrar com a maca, né, com a cama dele, onde eles estavam, e eles não conseguem. E o Dr. Fritz fala o seguinte: tragam-o mesmo assim, porque esse é um espírito de porta estreita. E aí ele recebe Jerônimo, então, e Jerônimo pergunta para ele, né, com relação acham que eu tenho, né, me falaram que eu tenho artrite reumatoide. E aí o que o Dr. Fritz responde para ele? O Dr. Fritz disse o seguinte, que a doença dele era dos 3 Cs: karma, cama e calma. Então, olha só, pessoal. Então ele estava ali sendo, de alguma forma, orientado, né, sobre aquela situação. Por que ele se encontrava naquela situação? Karma, cama e calma. E aí, pessoal, ao longo aí de toda a caminhada, ele soube, né, principalmente com relação à amizade que ele tinha com o Chico Xavier, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre essa amizade, que ele realmente, né, ele era um espírito comprometido, que teve grandes dificuldades morais no seu processo evolutivo. Então ele foi tendo consciência disso, né, percebendo isso, e foi sendo orientado também a como lidar com isso, né, como direcionar isso. E ele foi um trabalhador exímio, né, mesmo com tantas dificuldades, com tantas limitações. Ele realmente aproveitou essa oportunidade da reencarnação, entendendo a sua real situação, com muita fé, com muita resignação, para que realmente pudesse cumprir o que ele veio cumprir, né? Então isso é um ponto muito importante. Além disso, claro, ele aceita, como espírito, né, ele aceita resgatar essas dívidas
em uma mesma encarnação. Então, na verdade, se a gente for pensar, né, o tanto de limitações que ele teve, né, não só de movimento, mas de todos os problemas de saúde que ele enfrentou, ele realmente aceitou resgatar muitas dívidas de uma única vez, né? E ele foi realmente vitorioso. É isso que a gente tem a sensação quando a gente olha para a história dele, ou a gente olha então pelos depoimentos das pessoas que conviveram com ele também, né? E quando a gente lembra dele como esse exemplo, né? Por que ele é um exemplo? Então, isso que a gente está comentando aqui, né, o fato dele ter sido um espírito comprometido, né, pelas faltas do passado, pelos débitos do passado, ele tinha consciência, pessoal, porque ele compreendia os motivos do sofrimento. E não só compreendia, ele aceitou com resignação. Ele poderia se revoltar, né? Quantos de nós nos revoltamos com as coisas que acontecem com a gente? Às vezes nem são coisas graves, não. Às vezes são situações até contornáveis, né? Mas a gente se revolta, a gente não aceita. E Jerônimo não. Jerônimo teve realmente essa compreensão do porquê que ele, né? Porquê que ele veio com aquela situação toda. E ele então aceitou tudo isso com muita resignação. Então, por isso é o exemplo maior, né? Um exemplo grande para nós, de alguém que poderia reclamar, poderia estar totalmente... ser, talvez, uma pessoa revoltada, triste, amargurada, e ele era justamente o contrário. Ele era alegre, ele tinha um bom humor, mesmo sentindo dores, né? Mesmo sem poder se mexer. Né? Quando eles se deslocavam com ele, era a cama inteira, era a maca inteira. Nem se podia mexer muito nele, né? Tipo, tirar ele, colocar de algum lugar. Era junto ali, a maca ia junto, ia inteira. Então, só pra gente ter noção aí, né, desse grande exemplo de resignação. Ele aceitou e viveu essa resignação. O aulista espírita está colocando resiliência, né? E muita resiliência. E Jerônimo está aí com a gente também, um bom humor incrível, né? Pessoal, eu vou indicar para vocês, né? Para vocês pesquisarem no YouTube. Tem algumas palestras dele, alguns trechos, algumas inteiras. Pessoal, é muito... Pena que as imagens não são imagens boas, porque são muito antigas, né? Mas assim, a gente se prende ali, escutando ele falar, ele parado, né? Só mexendo a boca, porque ele realmente ficou tetraplégico, né, devido à gravidade da artrite reumatoide. E só ali da gente escutar ele parado, ele falando, cantando, né, rindo, fazendo trovas. Ele era um excelente trovador. Ele recitava os poemas, gostava muito de poesia. Então realmente cativa a gente. Esse estudo assim mexeu muito comigo, porque talvez, eu não sei se talvez a gente esteja passando por um momento mais sensível também, mas é sempre uma boa hora pra gente relembrar esses exemplos que estiveram tão perto da gente, né? Esses exemplos de espíritos que vieram, né, para cumprir os seus resgates, cumprir as suas expiações e deixaram grandes exemplos para nós, né? Um grande legado, na verdade. Um legado de humor, de esperança, de fé, de compromisso. Durante o estudo também, eu fiquei imaginando, né, o que seria essa pessoa, o que foi essa pessoa, né, trabalhando tanto pela doutrina, e ele não podia nem se mexer. E às vezes a gente está aqui, né, no século XXI, com tantas facilidades, com tantas coisas à nossa disposição, com tantas, né, distrações também, né? E a gente se perde no meio disso. Parece que a gente fica meio, sei lá, perdido mesmo, né? A gente se perde e o tempo passa, o tempo faz assim, né? O tempo voa. Nós já vamos entrar no mês de dezembro já, daqui a alguns dias. Então, é um exemplo para a gente pensar o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo.
A gente não precisa fazer nada excepcional, né? Jerônimo não fez nada excepcional. Jerônimo fez o que foi possível fazer, né? Mesmo com tantas limitações ainda, ele ainda fez muito, ele ainda fez muita coisa, né? Então fica, né, essa grande pergunta para nós: o que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos comportando? Né? Como nós estamos tirando proveito das facilidades que nós temos hoje, né? Joyce, minha querida, tá aí. Ela disse aqui para nós: tem um livro que conta a história de Jerônimo em reencarnações passadas. Não lembro o nome do livro. Tem um livro mesmo. Até a Sandra Ventura comenta sobre esse livro lá no vídeo que eu vou colocar o link para vocês logo depois da live. Vocês acessem esse vídeo, vale a pena. É um bate-papo super legal. Ela conta vários detalhes, várias histórias. Eu peguei só algumas aqui pra gente comentar, mas vale a pena. Ela comenta sobre esse livro. Eu não sei se ela disse o nome do livro, mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena a gente, né, ir somando também pra gente entender todo esse contexto. Pessoal, vamos comentar agora um pouquinho sobre... Aqui, ó, já tem até a resposta. Aloysio, Reflexões, tá aí. É o Romance de uma Rainha. Eu acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Depois a gente confirma. É isso mesmo, né? O Romance de uma Rainha. Ela comenta rapidamente sobre esse livro, tá? No vídeo, tá, pessoal? Quem quiser olhar depois. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre a relação dele com o Chico. Né? Eles foram grandes amigos, né? Eles tinham uma ligação muito forte. Algumas pessoas até confundiam os dois. Achavam que o Jerônimo era o Chico. Por onde o Jerônimo passava, chegava, às vezes as pessoas viam ele e ligavam ao Chico, achavam que era o Chico que estava ali, né? Então tinha até isso. O Jerônimo visitava o Chico muitas vezes. Gisele está comentando aqui. Pessoal, com relação às vidas passadas, há uma revelação de que ele teria sido um grande líder político no Oriente, tá, pessoal? E aí a Sandra comenta disso no vídeo também. Fica a dica aí para vocês assistirem. E aí ele realmente precisou passar por todo esse resgate, tá bom? Voltando ao Chico, então, o Jerônimo visitava com frequência o Chico, né? Então, se a gente pensar que Ituiutaba e Uberaba não é muito longe assim, né? Daria, então, o Jerônimo visitava com muita frequência o Chico e buscava orientações também com o Chico. Então o Chico acolheu muito o Jerônimo, né? Então era realmente uma amizade. O Chico ajudava, né? Orientava, e o Jerônimo também buscava muito ele no momento que assim, nos momentos mais assim difíceis, né, mais emblemáticos, com maiores dúvidas, o Jerônimo sempre recorria ao Chico, né? Então realmente ficou muito marcado essa amizade dos dois. O Chico também, pessoal, chegou a orientar o Jerônimo assim, em momentos muito decisivos, né? Nesse vídeo da Sandra Ventura também, ela comenta uma dúvida que o Jerônimo tinha com relação à creche que ele estava criando, estava montando. E aí essa creche recebeu 3 crianças especiais, e ele ficou na dúvida, né? As pessoas que trabalhavam nessa creche também não sabiam como é que ia ser, se recebia essas crianças, como é que ia fazer. Então o Jerônimo vai até o Chico para pedir uma orientação. Na hora que o Chico se aproxima do Jerônimo, o Chico cumprimenta o Jerônimo com 3 beijos. E aí o Jerônimo então entende que realmente era para se receber essas crianças e era para dar continuidade ao trabalho. Só dando um exemplo aí de como que era a relação dos dois, né? Realmente uma amizade muito, muito forte. Pessoal, com relação aos pontos que Jerônimo ao que Jerônimo conseguiu criar, conseguiu executar, né, de trabalho, olha só os números aqui.
Ele fundou então uma gráfica, uma creche, um centro espírita, um trabalho de sopa fraterna que acontecia diariamente para assistir as pessoas que estavam ali próximas, né? Ele gravou discos, né, declamando poesias, poemas de Chico Xavier com fundo de música clássica, enfim. Publicou 6 livros e também, claro, além das palestras que ele fez aí pelo Brasil. Então, ele realmente contribuiu muito com a divulgação do espiritismo, lembrando que o Chico também estava ali naquele momento, né? Mas o trabalho do Jerônimo, pessoal, foi um trabalho tão especial, assim, a gente percebe olhando as fotos, olhando os depoimentos das pessoas, o quanto as pessoas buscavam ele, às vezes pessoas passando por tantos problemas, pessoas na beira do suicídio, pessoas que perderam filhos, tiveram perdas materiais muito graves. E aí, pessoal, essas pessoas se aproximavam do Jerônimo e aí, às vezes, escutava alguma palavra dele, ou então só de ver ele, aquela imagem já transformava as pessoas, né? As pessoas já buscavam um outro olhar, né? E pensam, nossa, mas o meu problema, ele pode ser resolvido, ele pode ser levado, pode ser, né? Por muitas vezes a gente acha que o nosso problema é o mais difícil do mundo, né? E aí, muitas vezes não é. Quando a gente se depara com outras situações mais graves. Então, o Jerônimo ajudava muitas pessoas nesse sentido. Falava uma palavra, com o bom humor dele também, né? Ele tinha isso, né, que era dele. Isso transformava, quebrava qualquer gelo, né, de alguém que se aproximasse dele. Ele tinha, claro, uma grande capacidade, né, com isso de inspirar, né, de cativar as pessoas, de chamar atenção para o bem, né? Então, olha só, chamar atenção para o bem. Ele que estava ali, né, com tantos problemas de saúde, com tantas dores, e ele ainda tinha essa condição de chamar as pessoas para o bem. Olha o quanto o bem é importante, a caridade, né? E ele fez isso muito bem. Um exemplo, né, que eu quero trazer com vocês disso tem uma história de uma moça que havia planejado o seu suicídio. Ela pensou em tudo, ela preparou tudo, né? Ela comprou remédios, ela encaminhou a família para ir assistir uma peça de teatro para ela ficar em casa sozinha, comprou os remédios e ela fez tudo, né? Aguardou o dia e tudo. E aí, pessoal, a família dela foi para o teatro, ela ficou sozinha em casa, então já estava definido que seria aquela noite, aquele dia, né? E aí ela pega e liga a televisão. Ela disse que era para se despedir. Era a última vez que ela iria assistir. E aí, pessoal, na hora que ela liga a televisão, está passando uma reportagem, uma matéria com Jerônimo Mendonça. E o repórter pergunta ao Jerônimo, né? Jerônimo, o que que para você é a felicidade? O que é a felicidade, né, para você? E aí Jerônimo responde: para mim, que estou há 25 anos na época, né, 25 anos acamado, felicidade para mim seria poder me virar, mudar de posição apenas por alguns segundos. E aí, pessoal, essa resposta calou fundo, né? Então você vê alguém falando que felicidade seria poder se mexer, se mudar de posição na cama. Só isso, por alguns segundos e depois voltar. E aí isso pegou fundo, né? Calou fundo nessa moça. Ela desligou a televisão, jogou os remédios fora e desistiu da ideia de se matar. Ela depois entra em contato com a produção do programa, depois ela entrou em contato com o Jerônimo e contou essa história, né? Então essa história ela foi contada pela própria pessoa que vivenciou essa experiência.
Então por aí a gente percebe, né, o quanto que a palavra, né, o uso da palavra, o uso do exemplo, o uso da fé, da resignação, transforma, né, às vezes tira alguém de uma situação ali muito delicada, ou prestes, né, a cometer algo muito, muito sério, muito grave. Então ele tinha, claro, ele tinha essa facilidade, ele tinha essa característica nele muito forte. E além, claro, do exemplo de resignação que ele deixa, né, que ele deixou para todos nós, pessoal, resignação e também, claro, de amor à doutrina dos espíritos. Então ele reforça em vários momentos, né, pelas falas que a gente lê, pelas entrevistas, ele reforça realmente, porque vamos imaginar, né, pessoal, a situação que ele se encontrava, né? Ele estava passando por uma encarnação realmente com muitas dificuldades, com muitas privações, né? E aí ele estava tomando um remédio ali muito, muito amargo, né? Que era todas aquelas limitações, todas aquelas dores que ele passava, né? Que ele sentiu desde muito novo. E aí então vem a doutrina, né? E traz esse consolo para ele, né? A própria convivência com Chico Xavier, com os outros médiuns também, a Dona Antusa também, que é uma médium que trabalhava com o Chico Xavier e também ajudou muito o Jerônimo. Então tem um outro vídeo que eu vou dividir com vocês também após a live, que é do Nicola Frattari. Ele é daqui de Uberlândia, se eu não me engano, ou se não for, é de uma cidade aqui perto. Me desculpe se eu estiver enganado, mas ele conta também a história do Jerônimo e ele comenta sobre a importância da Dona Antusa. É muito interessante a história que ele conta, tá? Acho que vale a pena vocês acessarem lá depois. A gente vai sempre aprendendo com essas histórias, né? Com esses personagens, com essas pessoas que realmente vieram em missão e cumpriram a missão da melhor maneira, né? Deixaram muito, muito vivo nas nossas memórias, na nossa lembrança, os exemplos de resignação e de amor à doutrina. Ele é de Ituiutaba, né? Isso mesmo. Me desculpe, porque pelo vídeo ele estava aqui em Uberlândia no vídeo, mas ele é de lá mesmo. Pessoal, ele desencarnou então, né, em 89, aos 50 anos exatos, né? Ele fez aniversário dia 1º de novembro e desencarnou no dia 26, então por 25 dias depois de completar 50 anos. A live de hoje, pessoal, é no intuito de fazer uma homenagem ao Jerônimo, de trazer um pouco da história dele. Isso mesmo, tudo em casa, né? De fazer essa homenagem. Muitas pessoas que acompanham aqui as lives, os estudos, às vezes por estar em outras tantas partes do país, tantas regiões aí, pessoal que acompanha a gente de fora do Brasil, para conhecer a história do Jerônimo, para buscar os livros, as palestras, né, escutar ele falar também. Eu acho que é um grande incentivo para nós, para que a gente não caia na falsa sensação de que a gente não pode contribuir, que a gente não consegue contribuir, né? E aí eu me lembro também daquela fala do Chico, né? O Chico falava assim: se a gente fosse esperar o melhor momento, se eu fosse esperar o melhor momento para começar, eu nunca teria começado. O Chico falava muito isso. Então muitas vezes a gente se limita, né? Eu não posso agora, porque a gente se coloca um monte de desculpas até para a gente poder ler, estudar a doutrina, ou então participar de uma casa espírita. Às vezes a gente tem até vontade, boa vontade, mas a gente às vezes se limita. E aí a gente pega o exemplo do Jerônimo, o exemplo do Chico e de tantos outros, né, que deixaram marcado aí para nós o exemplo, a vivência, a experiência da encarnação, e a gente olha para eles e pensa: nossa, mas eles fizeram tanto e com tantas dificuldades, com tantas limitações, por que eu não consigo agora, né, se eu tenho toda a minha disposição? Então é nesse sentido que a gente busca essas referências, o Jerônimo como esse grande exemplo de resignação, de sustentação na fé. Pessoal, hoje em dia
A gente até fala, né? Eu tenho fé, eu faço oração, eu vou na igreja, eu vou na casa espírita, eu leio o evangelho. Mas o que é... Aliás, uma coisa é a fé. E outra coisa é a gente buscar a nossa sustentação na fé. E aí eu acho que o exemplo do Jerônimo, ele é realmente muito marcante, né? Alguém que realmente sustentou, né? Se sustentou na fé. O que ele acreditava, né? O que ele viu que realmente procedia, né? Se entendeu como um espírito imortal que veio cumprir as provas, as expiações, né? Que ele sabia que, né, pessoal, uma pessoa na situação dele, e claro que ele tinha o intelecto, né, ele pensou, ele buscou, para olhar para isso e falar, nossa, peraí, né, então aqui eu vou me sustentar. E ele se sustentou por 50 anos, né, e 30 deles na cama, na maca, né, levando luz aí para tantas e tantas pessoas. Outro ponto também que o Nicola, né, comenta no vídeo dele, que eu achei muito legal, com relação à amizade dele com o Roberto Carlos, que é uma coisa interessante também. Eu acho que eu me lembro de alguma coisa assim, eu não sei se é imagem de jornal, de televisão, alguma coisa de ver os dois juntos, assim. Eles tinham uma amizade muito grande, Jerônimo e Roberto Carlos. Lá no vídeo o Nicola explica com detalhes a amizade deles, e a gente vê que realmente, né, é muito marcante, muito importante a amizade. Jerônimo teve, durante a sua permanência aqui na Terra, né, durante essa última encarnação, amigos muito importantes. Ele tinha as limitações, claro, físicas, a gente sabe, mas ele exercia, né, vivia grandemente esse grande sentimento que é a amizade. E aí, quantas e quantas pessoas estiveram ali junto com ele, os próprios familiares também, né? E realmente o ajudaram a construir, né, tantas e tantas coisas importantes para divulgação. Seja a creche, para ajudar as pessoas carentes que estavam ali próximas, seja a casa espírita, seja a gráfica, seja os LPs, seja os livros, né, que é importante a gente ter o livro, porque o livro ele chega, né, para as futuras gerações, e através do livro a gente também tem esse contato com ele, que é muito importante. Então sim, são muitos exemplos, né? Não só a fé, não só o bom humor, mas eu acho que fica aqui também, eu não tinha pensado nisso durante o estudo, tá me vindo isso agora, com relação à amizade. Então a amizade realmente é esse sentimento transformador, é esse sentimento que eu acredito muito, que antes da gente reencarnar, a gente acredita muito nele, né, de que a gente vai chegar aqui, que a gente vai reencontrar espíritos amigos, que vão nos ajudar, que vão nos dar suporte, que vão caminhar com a gente. Então Jerônimo realmente veio e reencontrou esses amigos, não só encarnados, mas também os desencarnados, que o ajudaram a cumprir a sua encarnação tão grandemente, né? E deixou para nós esse exemplo. O gigante deitado hoje está de pé, né? A gente acredita muito nisso. O Chico, depois de alguns anos do falecimento, né, do desencarne do Jerônimo, comentou, né, em uma reunião lá no centro espírita dele, que o Jerônimo é uma estrela. Olha só. Acho que foi 12 anos depois do desencarne, né? O Nicola também comenta isso no vídeo. Então, tarefinha de casa para vocês aí, assistir esses dois vídeos vale muito a pena, a gente se inspira muito. Eu me senti muito inspirado, assim, viu, pessoal, assim, a gente continuar esse trabalho de divulgação que é tão importante. Claro que a gente não é intenção de nenhum de nós imitar o caminho do outro, ou então, não, mas são grandes inspirações pra gente. Né? Então, dentro das nossas possibilidades, cada um tem uma disponibilidade, tem um comprometimento diferente, tem um interesse diferente,
Mas eu acho que no final das contas a gente pode se perguntar, se questionar onde a gente pode contribuir. Ah, Edu, eu posso... Na minha vida hoje eu posso só assistir a live dias de terça-feira, 8 horas. Que aí eu assisto com você. Tudo bem. Talvez daqui um mês, daqui o ano que vem, né, que já está aí perto, talvez o ano que vem, a hora que as casas espíritas voltarem, as atividades, aí é a hora da gente também pôr a mão na massa, né? Buscar também, enfim. Cada momento é um momento, nós temos os nossos momentos, nós temos as nossas... o nosso tempo, principalmente. Cada um tem o seu tempo. E o importante é a gente se lembrar desses exemplos que marcam a nossa querida doutrina espírita, né? Marca com grande mérito e com grande incentivo de que o trabalho realmente ele precisa continuar, ele precisa seguir. Por mais que a vida da gente, né, às vezes balança, às vezes a gente está aí passando pelas provas, né, o tempo todo, as expiações, não é fácil. Mas a gente vê exemplos de espíritos que passaram por situações tão mais pesadas, tão mais difíceis e deixaram a sua contribuição, né? Chico, Jerônimo. Então esses espíritos realmente vieram e cumpriram grandemente a sua missão, o seu papel, e resgataram ali, claro, a gente sabe também, um pouco do que eles precisavam, né, resgatar. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho no comentário aqui das pessoas. Jerônimo tá aí, é muita luz, né? A.G. Rocha, ele aceitou as provas e expiações e teve muita fé em tudo, né? Com certeza, né? Aceitar, né, pessoal? O quanto que é difícil, às vezes, a gente aceitar. Às vezes não é muito fácil. Mas Jerônimo deixou o exemplo aí para nós. A.G. Rocha também, não é fácil ficar de cama 30 anos e cego 20 anos. Nossa, só muita fé, né? Então a fé resignada, a fé sustentada, né, pessoal? A gente sustentar a nossa vida na fé. E não é aquela fé de aparência, né? É a fé com a gente mesmo, né? No nosso íntimo, é muito profundo. E Jerônimo foi esse exemplo para nós, né? De olhar para dentro de si, de ver aquele corpo físico com tantas limitações, com tantas dores, e pensar que ele estava ali para o trabalho também. Não só para se condoer das dores, não só para sentir aquelas dificuldades, mas também aquele corpo foi, através daquele corpo, foi possível deixar o trabalho e a obra que ele deixou para tantas pessoas, né? A Couto 64 disse aqui para nós: um grande ser que resolveu não passar em branco pela vida como muitos passam. Foi grato pela existência e deu sentido a ela. Olha que bonito isso. Não passar em branco pela vida como muitos passam. Olha só, realmente, né? Ele talvez poderia, né, ter passado em branco. Nossa, tantas limitações, mas não. Foi grato pela existência, pela oportunidade, muito consciente, né, pessoal, da oportunidade que é a reencarnação. Às vezes a gente reclama tanto, a gente se esquece que é uma oportunidade, né? Que é uma dádiva que Deus nos permitiu estar aqui para a gente poder, então, não passar em branco. Justamente, né? Para a gente não passar em branco e para a gente ser grato por essa existência e dar sentido a ela. O que é dar sentido à vida? O que é dar sentido à existência? É fazer o bem. É viver a caridade que a doutrina nos ensina. É viver os ensinamentos do Cristo. Então, há meios e meios tão grandes para a gente vivenciar isso. A gente tem que buscar esses meios. A Gemolina está aí também com a gente. Ela disse aqui: como fisioterapeuta, quando atendemos pessoas acamadas e de extrema dependência, fazemos prece durante o atendimento, pois sabemos do aprisionamento do corpo. Nada mais sagrado do que uma mãe de um deficiente. Acho que ela continuou depois. Realmente, olha só que bacana, né? Fazer essa prece para poder ajudar aquela pessoa também a receber aquela ajuda que ela vai receber, né? A Ruth Maria, impressionante o bom humor e a sua disposição para o trabalho. Pessoal, quando a gente assiste os vídeos do Jerônimo, pessoal, é muito assim,
É muito emocionante até, porque a gente vê ele ali limitado, parado, mas a voz ali, a voz forte, né, a voz encorpada, e ele cantando, ele brincando, e ele contando dos encontros com o Chico Xavier, né? As conversas dele com o Chico também são hilárias, assim, é engraçado a gente ver como que os dois, porque o Chico também tinha um bom humor, né? Então imagina os dois juntos conversando, era muito, muito engraçado. A Rosana tá perguntando, o Gigante Deitado é filme? Eu não sei, eu acho que não tem um filme. Eu acho que não tem ainda. Eu ouvi falar durante a pesquisa, eu não sei, eu vi um comentário em algum lugar que parece que estavam fazendo um filme, mas eu não sei, tá, pessoal? Eu não sei se procede essa informação, mas por enquanto ainda não. Ah, ainda tem, que eu já respondeu, desculpe. O Jerônimo tá aí, né, então pode responder pra gente. Tem um projeto de filme, que bom. Nossa, tomara que saia, né, pessoal? Vai ser muito legal a gente ter um filme do Jerônimo. Nossa, tomara. Vai dar certo. Que bacana. César Bacan que faz o projeto do filme. Que bacana, tomara que dê certo. Vamos fazer prece aí para a equipe do filme, o pessoal conseguir executar o filme, que a gente sabe que no Brasil é tão difícil a gente trabalhar nessa área, mas vai dar certo. A gente precisa também desse exemplo do Jerônimo, para que fique esse exemplo para todos nós. Pessoal, a minha ideia era dividir uma mensagem com vocês do Jerônimo, só que como eu não quero fazer correndo, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa mensagem com vocês no sábado lá no nosso Páginas de Luz, combinado? Pelo Telegram. Então quem não tem ainda, não se inscreveu no nosso canal, vai lá na bio aqui do Instagram, tem um link lá, vocês se inscrevem, e todo sábado a gente tem um estudo, né, Páginas de Luz, onde a gente traz uma mensagem espírita e eu gravo um comentário de 5 minutos, 7 minutos mais ou menos, né, comentando a mensagem. Então a mensagem está aqui, só que eu não quero fazer ela correndo, eu vou deixar então para o sábado. E aí quem quiser acessar, entra lá, se inscreve no canal. Sábado de manhã eu já posto o estudo para vocês. Combinado? Obrigado, Gisele, pela presença. G. Rocha, vamos firmar nossas preces para esse filme que será de alta ajuda para todos. Com certeza, né? Vai ser realmente um grande documento aí para a posteridade. Como a gente tem poucas fotos, poucas imagens do Jerônimo, então eu acho que o filme ele vem bem para ajudar a gente a aumentar esse acervo aí de tantas bênçãos que ele deixou para nós. Combinado? Pessoal, então é isso. Tinha alguém de Portugal aí que eu não comentei, vocês me desculpem, tá, pessoal? Quem for de Portugal que mandou uma mensagem mais acima aí, o André Garcia, lá de Portugal, tá acompanhando aí com a gente, sejam bem-vindos. A que horas no sábado e qual canal? No Telegram no sábado, eu posto geralmente de manhã, tá, pessoal? A ideia é postar de manhã, então ali por volta de umas 10 horas da manhã eu vou postar o estudo, aí vocês recebem, baixam, né? Ou então se não quiser baixar é só abrir ali no celular e aí vocês vão ler a mensagem e o comentário que eu fiz sobre a mensagem, combinado? Quem não tiver Telegram tem que instalar o Telegram primeiro, tá bom? Instala o Telegram e aí depois se inscreve no canal, combinado? Tânia também tá aí, obrigado. Pessoal, então é isso, eu quero agradecer muito a presença de vocês e quero convidar vocês para a gente fazer agora a prece de encerramento, para a gente dedicar aos nossos irmãos que desencarnaram no acidente no interior de São Paulo. A gente estava comentando aí, né, que o Jerônimo viajava muito pelo interior de São Paulo e realmente a gente teve agora essa grande tristeza do acidente, onde desencarnaram mais de 40 pessoas. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer uma vibração positiva para esses irmãos que partiram, para os seus familiares,
E agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês busquem o material do Jerônimo, os livros, as palestras, os 2 LPs. Eu acho que tem no YouTube, tá, pessoal? Se eu não me engano. E a gente torce muito para que esse material dele seja relançado aí futuramente, tomara, né? Pra gente deixar vivo a memória do Jerônimo entre nós. G. Rocha, faça mais lives assim, Edu, parabéns, linda May, gratidão, que bom. A Eleide também, Aulista Espírita. Pessoal, então, muito obrigado pela presença. Na terça-feira a gente retorna, então, com o Livro dos Espíritos, na coleção Filosofia Espírita. Pedro Barão também, obrigado pela presença. E então, na terça-feira a gente retorna, então, a partir da questão, se eu não me engano, 114, né? A gente parou na 113. A gente vai retornar, então, ao estudo pela coleção Filosofia Espírita de Miramês. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe, aos nossos espíritos amigos que nos acompanham, que possamos nesse instante nos sintonizar com todos eles, com a espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos abraça, que nos envolve. Nosso coração nesse instante se enche de gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, pela alegria que temos de relembrar esses espíritos que pisaram na terra e deixaram exemplos tão fortes, tão magnânimos para a nossa caminhada, como Jerônimo Mendonça, como Chico Xavier e tantos outros. Espíritos tarefeiros da luz que vieram vivenciar a sua evolução, nos ajudando a evoluir. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Mãe Santíssima, por nos fazer conhecer e nos permitir a convivência com esses emissários da luz. Pedimos nesse instante a Maria de Nazaré, nossa Mãe, para que derrame suas bênçãos iluminadas sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas atividades, sobre os nossos estudos, sobre os nossos familiares, nossos amigos, sobre tudo que nos cerca. Te pedimos, Mãe Santíssima, Mãe da humanidade inteira, Mãe que acolhe os seus filhos que sofrem, para que a espiritualidade amiga e vós, Mãe Santíssima, acolha os nossos irmãos que desencarnaram no acidente no interior de São Paulo, conforte os seus corações que partiram tão repentinamente, aos seus familiares, aos seus amigos, que a espiritualidade os fortaleça para seguir adiante, confiantes no amparo do Pai, na assistência dos bons espíritos, e que entendam que seus familiares que partiram não morreram, mas partiram, retornaram ao plano maior da vida, e que nesse instante necessitam de preces, de bons pensamentos, de boas vibrações. Que o choque da perda, o choque da separação, Mestre Jesus, possa ser amenizado.
possa ser remediado com as suas bênçãos salutares. Mãe Santíssima, que seu manto de luz todo-poderoso possa envolver a todos nós, possa amenizar as nossas dores, possa nos fortificar nas lutas cotidianas. Te pedimos, Mãe, pelos nossos familiares, nossos amigos que estão atravessando as enfermidades do corpo e do espírito. Sabemos que a cura virá no tempo certo, no tempo programado. Sabemos ainda que somos sustentados na fé, essa fé raciocinada, essa fé que nos aproxima de Ti, Mestre, essa fé que nos faz caminhar lado a lado aos bons espíritos, aos nossos mentores de luz. Rogamos, Mãe Santíssima, para que o seu amor infinito de Mãe recolha a todos os nossos irmãos que desencarnaram, que eles possam ser levados aos hospitais, aos abrigos, às colônias e possam se restabelecer o mais rapidamente que for possível. E aos corações que ficaram na terra, que nesse instante agonizam na saudade e na dor, que eles recebam diretamente do seu coração misericordioso, Jesus, a cura, o conforto e a certeza de que a vida segue, a vida continua e não há senão uma separação temporária, mas que os laços de amor, de afeto, são inquebrantáveis. Cuide de todos os nossos corações, Mestre. Olhe por todos nós, Mãe Santíssima, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Vamos todos juntos recitar a prece do Pai Nosso e direcionar as nossas energias, os nossos pensamentos, a nossa vibração aos irmãos que desencarnaram, seus familiares. Vamos juntos, meus irmãos, nessa corrente de amor e luz, canalizar a assistência, o equilíbrio para os nossos irmãos que choram dores imensas nesse instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meus queridos, por mais uma vez estarmos juntos. E aguardo vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, para a nossa live de estudos. E que Jesus ampare e proteja a todos nós nessa grande caminhada da vida. E se liguem aí nos stories que eu vou colocar agora para vocês após a live, com os 2 vídeos para vocês assistirem. Pega aquele tempinho ali no final de semana, aquele tempinho que às vezes a cabeça não está funcionando muito bem, a gente está muito preocupado, e assiste esses 2 vídeos que eu vou colocar sobre o nosso querido Jerônimo Mendonça. Vocês vão se sentir fortalecidos, vocês vão se sentir inspirados a seguir
mais confiantes, mais resignados os caminhos da vida. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Gemolina, Lu, Elidir, G. Rocha, Maria do Carmo. O perfil do nosso querido Jerônimo também tá aí. Obrigado. Aulista Espírita, Tânia, Aline, Pedro Barão, todos vocês que estão acompanhando aí. Muito obrigado. Muita luz, muita paz para todos nós. Hoje e sempre. Dina também. De nada. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.